Bom, bom dia, pessoal, bom dia. Vamos dando aí sequência aos nossos estudos, né? Na aula passada, salvo engano, a gente falou sobre as obrigações divisíveis e indivisíveis, não foi isso? Vimos alguns temas novos, como, por exemplo, subrogação, né? E aí a gente viu que a Professor, com licença, seu microfone. figura do credor na mesma obrigação, né? E ser da mesma obrigação é importante porque eu conservo as garantias acessórias, tá? Eu pedi a vocês que fizessem a leitura dos artigos que envolvem obrigações divisíveis ou indivisíveis. Chegaram a fazer? Não? Mais ou menos nada, né? Tá, mas pessoal de casa, chegou a fazer as leituras do artigo? Não? Bom, enfim. Façam a leitura dos artigos depois, mas tudo o que a gente discutiu na sala é basicamente o que está na lei, tá certo? Hoje eu quero tratar com vocês, pessoal, de solidariedade, obrigações solidárias. Então, como eu adiantei na aula passada, é uma aula importante, porque solidariedade é uma matéria que cai muito em prova, cai não, ela despenca em prova, né? E ela, solidariedade, tem cheio de pequenas regras, né? Por isso que muitas pessoas se atrapalham um pouquinho com o tema. Mas nada difícil, nada complicado. Olha só, logo de cara, solidariedade muito parecido com obrigação indivisível, porque no início a regra é a mesma. O que significa ser solidário, né? Ser solidário significa ajudar o outro, né? Estar ao lado do outro, enfim, etc. E as obrigações solidárias seriam o que, portanto? Nas obrigações solidárias, eu tenho uma exceção àquela regra do concurso partes fium. Qual era a regra do concurso partes fium? Se eu estou diante de uma obrigação divisível, ela se divide em tantos quantos credores ou devedores existirem. Agora, na obrigação solidária, eu junto todo mundo. Então, na solidariedade, que pode ser ou com pluralidade de devedores ou com pluralidade de credores, se eu tiver vários devedores, qualquer um desses poderá ser exigido no todo. E se eu tiver vários credores, qualquer um desses credores poderá exigir o cumprimento integral da obrigação. Então, o conceito de solidariedade basicamente é esse. A obrigação solidária surge quando, se eu tiver vários devedores, qualquer um dos devedores pode ser exigido no todo, e se eu tiver vários credores, qualquer um dos credores poderá exigir o cumprimento total da obrigação. Agora vejam, eu tenho duas espécies de solidariedade, portanto. Solidariedade com vários devedores, solidariedade com vários credores. Devedor e credor, se eu não me engano, credor é sujeito ativo, devedor é sujeito passivo, não é? Então, pessoal, desde os primórdios do direito romano, aqui não mudou nada, a solidariedade ela pode ser ativa, se eu tiver vários credores, cada um podendo exigir o todo, ou ela pode ser passiva, ou seja, vários devedores, cada um podendo ser exigido no todo. Tá certo? Então, solidariedade, ela se divide em ativa e passiva. Ativa, vários credores, qualquer um podendo cobrar o todo. Passiva, vários devedores, qualquer um podendo ser cobrado no todo. Se a gente parar um pouquinho para pensar, vejam vocês, como é que o legislador trabalha com solidariedade? Ele tem 3 capítulos. O primeiro capítulo são só 2 artigos, que são as regras gerais. O segundo, ele vai falar das regras da solidariedade ativa.
E o último, ele vai falar das regras da solidariedade passiva. Se eu parar para pensar e perguntasse para vocês assim, olha, para que serve a solidariedade passiva? Qual é a razão de ser de eu ter vários devedores, mas o credor vai poder cobrar o todo de qualquer um deles? Qual é a importância prática da solidariedade passiva? Dar garantia maior, perfeito, Caio, para dar garantia maior no recebimento da obrigação perante o credor. Uma coisa é estar aqui, o Caio e o Ismael, eu emprestar R$100 para cada um. Na hora de cobrar, eu vou cobrar R$100 de cada. Concurso partes 1. Agora, se eu empresto R$100 para cada um, mas eu estipulo entre eles a solidariedade, na hora de cobrar, eu vou cobrar do jeito que eu quiser. Posso cobrar 200 do Caio, por exemplo. Posso cobrar 150 e 50. Posso cobrar 100 e 100, do jeito que eu quiser. Enfim. Então, a solidariedade passiva, tudo bem, serve para dar mais garantia no cumprimento da obrigação, no recebimento da dívida perante o credor. E é, sem dúvida, um dos institutos mais importantes no direito das obrigações. E a ativa? Porque a ativa são vários credores, cada um podendo exigir o todo. Agora seria o contrário. O Caio e o Ismael, cada um me empresta R$100. Se a gente não estabelece a solidariedade, na hora de pagar, eu pago R$100 para cada. Só que eles estabeleceram a solidariedade entre eles. O que significa dizer agora que os 200 que eu devo, eu pago a quem eu quiser. O Ismael pode me ligar cobrando e eu pegar o dinheiro e entregar para o Caio, por exemplo, os 200. E aqui, pessoal, não tem aquela ideia da obrigação indivisível com vários credores, não, hein? Cuidado. Finalzinho da aula passada, eu disse que a obrigação indivisível com vários credores, o devedor só cumpre a obrigação a todos em conjunto, lembra? Ou a um dando caução. Aqui não tem nada disso. Solidariedade ativa. Eu, devedor, cumpro com a obrigação, na medida em que pago o todo a qualquer um dos dois. Caio me emprestou 100, Ismael me emprestou 100. Só que eles são solidários. Se eu pagar 200 a qualquer um dos dois, a minha obrigação está cumprida. Eles vão brigar entre eles depois para cada um receber os 100. Aí eu pergunto, qual a importância da solidariedade ativa? Passiva a gente entendeu. Não, a passiva serve de garantia do recebimento da obrigação perante o credor, né? Quanto mais devedores solidários eu tenho, mais garantia eu tenho. E a ativa? Por qual razão o Caio e o Ismael, cada um me emprestou 100, por qual razão eles se juntaram e eles estabeleceram, lembra que a solidariedade ou deriva da lei ou da vontade das partes, do contrato. Por qual razão eles se juntaram e acharam interessante ser credores solidários? E agora? Porque se na solidariedade ativa eu pago a qualquer um dos dois, eu posso pagar 200 para o Caio pegar o dinheiro e ir embora com o dinheiro. E o Ismael vai ficar sem receber o 100 dele. E aí o Ismael, se vem para mim, porque eu sou o devedor dele, né? Se ele vem para mim, eu digo assim, não, vocês são solidários, eu entreguei tudo para o Caio. Qual é a vantagem disso? Uma ausência, assim, sei lá, por exemplo, o Ismael vai viajar, seria mais ou menos isso? Não escutei, cara, fala um pouco mais. Mas se falecer, o espólio do Ismael também, né, resolve, né? Mas seria uma saída, olha só o pensamento. Bom, pode ser que o Ismael, no dia do cumprimento da obrigação, pode ser que ele esteja viajando. Aí você é credor solidário, você recebe tudo, passa metade para ele. Pode ser que ele esteja doente, né? Não pode receber o dinheiro, etc. Mas isso não se resolveria com uma procuração? Ismael descobriu que amanhã vai viajar. Ele me emprestou 100, você também me emprestou 100. Não são solidários. Aí ele vai viajar.
Aí ele liga para o Caio e fala assim, olha, amigo, eu vou viajar amanhã, eu vou passar uma procuração para você, te dando poder para receber o dinheiro lá do Perazzo. Seria muito mais viável. Um instrumento muito mais simples. E tem mais, olha só que vantagem. Se um dia o Ismael perder a confiança em você, o que ele faz com a procuração? Rasga. Procuração não é ato unilateral? Do mesmo jeito que ele deu os poderes, ele caça os poderes. Agora, se vocês me emprestaram dinheiro e estabeleceram no contrato a solidariedade ativa, não dá para mudar depois. A não ser que todo mundo queira. É mais complicado. Então, eu vejo que os motivos que, porventura, levariam as partes a estabelecer uma solidariedade ativa seriam facilmente resolvidos com uma procuração. Não tem muita razão de ser. Por que o Caio vai me emprestar 100, Ismael também, e eles vão ser solidários? Porque o Ismael vai poder me cobrar 200, eu pago 200 para ele, a dívida acabou, e o Caio não vai receber nada, porque ele vai ter que se voltar contra o Ismael depois. Entenderam? Até os exemplos no dia a dia para a solidariedade ativa fica mais difícil. Eu penso assim, ó, imagina um casal, recém-casado, combinam de todo mês botar um dinheirinho no banco. Tá bom, vamos fazer o seguinte, todo mês a gente bota, vamos tentar botar R$1.000, eu coloco 1.000, você coloca 1.000 também, e a gente vai fazer uma poupança, a gente viajar para a Europa daqui a não sei quantos anos, etc, enfim. Aí eles foram ao banco, abriram a conta corrente, só que na assinatura lá do contrato, eles disseram assim, olha, a gente quer fazer o contrato em que qualquer um dos dois pode livremente movimentar a conta. Você escolhe isso, né? Quer que movimente só os dois juntos, qualquer um dos dois, só um, etc. Não, qualquer um dos dois pode movimentar a conta. Então, do dinheiro que está depositado lá no banco, eles são credores solidários. Qualquer um do banco é o devedor, o dinheirinho que está lá. Qualquer um dos dois pode pegar o dinheiro. Então, eles são solidários. Passaram 10 anos economizando. Todo ano, R$1.000. Todo ano, R$1.000. Ontem à noite, eles pegaram a briga e vão se separar, não quer nem ver o rosto do outro. Um acordou mais cedo hoje, passou lá no banco, sacou o dinheiro todo, foi morar com a mãe lá no interior de Minas. O outro que ficou dormindo até mais tarde, quando foi no banco, falou, olha, eu quero pegar meu dinheiro. Não, você não tem mais nada. O dinheiro já foi todo sacado pelo seu ex-cônjuge, enfim. Entendeu? Eu tenho ação contra o banco? Nenhuma. O banco agiu corretamente. Se vocês são solidários, o banco paga o todo para quem primeiro cobrar. Não quero nem saber. A regra de ouro da solidariedade ativa é assim, ó. Enquanto não for demandado, demandado é cobrança judicial. Enquanto não for demandado, o devedor cumpre a obrigação pagando a qualquer um dos credores. Qual é a vantagem disso? Nenhuma. Entenderam? Então, enquanto a doutrina diz o seguinte, isso é unânime, hein? Toda a doutrina diz assim, ó, solidariedade passiva, um dos institutos mais importantes do direito das obrigações. Representa uma garantia a mais do recebimento da obrigação perante o credor. Solidariedade ativa, serve para nada. Só serve para a gente manter essas regras e ter que ficar estudando isso até hoje. Inclusive, parte da doutrina se insurge contra o novo código, né, o atual código, dizendo assim, olha, o legislador, ele perdeu uma oportunidade de parar de falar de solidariedade ativa. Falava só sobre a passiva, pronto, acabou. Mas aí, em respeito ao tradicionalismo, né, que isso vem desde o direito romano, o legislador optou em falar solidariedade ativa, solidariedade passiva. Então, o que eu faço quando a gente vai estudar solidariedade? Eu começo pela solidariedade passiva. Eu coloco as regras de solidariedade todas na passiva, até porque tem bem mais regras. E mutatis mutandis, depois, tudo que eu falei para cá,
quando possível, a gente vai aplicar para cá também. Tá certo? Então a gente começa estudando solidariedade. Aqui eu vou apagar, acho que não precisa bater foto, né? Eu só botei 2 palavras aqui. A gente vai começar a estudar solidariedade com a solidariedade passiva. Oi. Passiva surge quando existem vários devedores e qualquer um poderá ser cobrado no todo. Tá certo? Ativa, vários credores, qualquer um podendo exigir o todo. Muito bem, olha só. Eu vou colocar daqui para baixo para não pegar. Daqui tá bom, né? Para o quadro ficar bem. Solidariedade passiva. O pessoal de casa aí tá dando para enxergar, né? Mais ou menos, né? Será que o preto fica melhor? Melhor? Bom, enfim. Vou botar uma obrigação aqui. Vou botar assim, ó. Um credor, João. E aí eu vou colocar aqui embaixo 5 devedores. Pedro, Carlos, Carla, Maria e, sei lá, Lucas. Pronto. Embaixo, devedor, em cima, credor. 5 pessoas. Objeto. 5.000. São 5 pessoas, vamos botar 5.000. Pessoal, se eu falasse, esquece solidariedade, hein? Se eu falasse assim, ó, Pedro, Carlos, Carla, Maria e Lucas devem 5.000 reais a João. Como é que o João cobra essa dívida? 1.000 de cada, tá certo? Todo mundo? 1.000 de cada? É, concurso parte-se 1. Se o objeto é divisível, então eu vou dividir. Agora eu estou dizendo que Pedro, Carlos, Carla, Maria e Lucas devem solidariamente 5.000 a João. Como é que o João cobra a dívida? Pode chegar para o Lucas e cobrar 5.000, não pode? Pode chegar só para Maria e Lucas e cobrar 5.000? Pode chegar para Carla e cobrar 1.000 e cobrar 4.000 do Lucas? Pode cobrar R$1 do Pedro e 4.999 do Lucas? Pode cobrar 1.000 de cada, entendeu? Então, na solidariedade, o credor cobra do jeito que ele quiser. Ele não precisa só cobrar tudo de um só, não. Vai ser melhor, né? Ele vai escolher quem mais tem patrimônio e vai cobrar tudo dele. Ele não vai entrar contra os 5. Porque se você entrar contra os 5, você vai ter o que aqui? Você vai ter 5 réus, 5 advogados, 5 citações, talvez 5 recursos. Tudo aumenta, né? Então, para evitar isso, para abreviar, você escolhe quem tem mais patrimônio e cobra tudo dele. Aí, olha só. Imagina que o João entrou na justiça contra o Pedro. Resolveu cobrar tudo do Pedro, 5.000. Pedro foi citado. No meio do caminho, ele descobriu que o Pedro é insolvente.
Pedro não tem dinheiro. Ele fala assim, epa, vou ficar com o Pedro não. Ele abandona esse processo aqui e entra contra o Carlos. Entendeu? Aí eu entrei cobrando o Carlos. O Carlos foi citado, etc, enfim. Aí depois lá na frente eu falei, não, quer saber? Eu vou cobrar tudo é do Lucas. Aí eu abandono aqui e cobro tudo de cá. Então a primeira regra da solidariedade, eu vou ditar todas com calma, tá? Professor, o seu microfone. Antes estava com muito ruído e depois não deu para ele escutar. Eu não sei se o senhor está falando, mas eu acho que não está dando para ele escutar. Qual cachorro? Aqui? Tirar do bolso? E onde é que eu vou deixar essa desgraça? Não, mas, sim, professor, ainda tá, nossa, grande Oi? a interferência. Mesmo tirando do bolso, ainda tá grande a interferência. É? Não estão escutando nada então, é? Agora a gente tá. Agora a gente tá. Essa pecinha que o senhor tava na mão era o que tava dando problema com os outros professores. Vou tentar botar aqui no cinto aqui, ver se... Veja aí se melhorou. Melhorou, professor. Entendeu? Se piorar, me avisem que aí eu chamo a pessoa de novo. Então tá, vocês escutaram até onde mais ou menos do que eu estava falando? Eu não consegui escutar nada quando o senhor disse que ia começar a falar. Ah, então pronto, então vamos do zero. O senhor falou que ia enumerar as regras com calma, mas ia começar a comentar sobre. Tá, então tudo bem. Se não me escutarem, me avisa de novo, hein? O que eu desenhei aqui no quadro? Eu coloquei 5 devedores embaixo, coloquei um credor em cima. E eu disse que essas 5 pessoas aqui, ó, devem 5 mil para o João. Se eu só falei isso e não falei nada de solidariedade, como é que o João cobra essa dívida? Ele divide para cada devedor. Perfeito, Aldamara, 1.000 para cada, né? 1.000, 1.000, 1.000 e 1.000, tudo bem. Só que eu digo agora que esses 5 devem solidariamente 5 mil reais para o João. Como é que o João cobra a dívida? Pode cobrar da maneira que ele quiser, todo de uma pessoa, enfim, da maneira que ele quiser. Pronto, Aldamara, perfeito. Não significa que ele vai ter que cobrar 5 mil do Lucas, não. Se ele quiser cobrar 5 mil do Lucas, pode. Mas ele pode cobrar 1.000 de cada. Ele pode cobrar só R$1 do Pedro, mais R$1 do Carlos e 4.998 da Carla. Entendeu? Pode cobrar 1.000 de cada. Ele cobra do jeito que ele quiser. É claro que ele não vai ficar perdendo tempo. Né? Na solidariedade passiva, você vai escolher quem mais tem patrimônio para cobrar tudo dele. Você vai analisar, não, quem tem mais patrimônio é o Pedro. Então eu vou cobrar os 5 mil do Pedro. Mas ele poderia, inclusive, cobrar 5 mil do Pedro, cobrar judicialmente 5 mil do Pedro, e descobrir que o Pedro não tem patrimônio. Não tem problema. Ele abandona essa ação aqui e passa a cobrar do Carlos. Carlos foi citado, etc. 2 anos de processo. Aí o João fala, quer saber? Não vou cobrar do Carlos, não. Eu vou cobrar do Lucas agora. Não tem problema. Então, a primeira regrinha de solidariedade, para quem quiser anotar, e eu aconselho a anotar, porque aí depois a gente vai ficar com umas 10 regras no código. Vocês vão ver como é que vai ficar bem mais fácil. Primeira regrinha da solidariedade vai ser assim, ó. O fato de o credor resolver cobrar o todo, o fato de o credor resolver cobrar o todo
de um dos devedores solidários. Então, o fato de o credor resolver cobrar o todo de um dos devedores solidários não significa renúncia em relação aos demais. O fato de o credor, estou indo rápido demais, está dando para pegar. O fato de o credor resolver cobrar o todo de um dos devedores solidários não significa renúncia em relação aos demais, que continuam respondendo solidariamente. Pronto, primeira regrinha. Não significa renúncia em relação aos demais, que continuam respondendo solidariamente. Tranquilo? Então, olha só, qual é a primeira regrinha? Vou botar no quadro. O João escolheu cobrar 5.000 do Pedro. Se ele escolheu o Pedro para cobrar 5.000, esses 4 aqui, ó, não precisa ficar muito feliz, não. Porque esses aqui, eles não estão exonerados, eles continuam sendo solidários. Ele pode abandonar o Pedro depois, ou descobrir que o Pedro não tem patrimônio, e cobrar tudo do Carlos. Ou então cobrar tudo da Carla. Tá certo? Então, a primeira regra é tranquilo. O fato de o credor resolver cobrar tudo do Pedro não significa que ele está renunciando à solidariedade em relação aos demais. Os demais continuam solidários. Tranquilo? Vou para frente. Vou continuar aqui na minha historinha. Então, eu tenho 5 devedores solidários, João, credor. Já sei que se o João escolheu o Pedro, os demais continuam solidários. Só que antes do João cobrar a dívida, atenção, hein? Ele chegou aqui no Lucas, ó, e remitiu a dívida. Ou exonerou. Dá para ler de casa? Remissão ou exoneração. São 2 palavras diferentes, hein? Agora, peraí. Apareceu uma palavra nova aqui, ó, que eu tenho que discutir com vocês. Remissão. Ou é remissão? Como é que escreve remissão? É com 2 S ou com C cedilha? Olhar no celular não vale. Não, mas pode olhar aí, pode olhar, não tem problema não. Pessoal, cuidado, porque no português existem as 2 expressões. Ambas estão corretas, hein? Só que remissão com 2 S é o ato de remitir. Remitir. Que é perdoar. Remissão com 2 S é o ato de remitir, que é perdoar. Então, remissão é perdão. Remissão com C cedilha, cuidado, ó. É o ato de remir, que dá uma ideia de substituir. Substituir. Muita atenção, hein? Existem as 2 palavras. Só que uma é o ato de remitir, remissão com 2 S. A outra é o ato de remir, remissão com C cedilha. Lá na missa, lá, não sei o quê, o padre não fala remissão dos pecados, né? Seria remissão com 2 S ou com C cedilha? É bom que seja com 2 S, né?
Porque a ideia é o perdão do pecado, senão vai trocar. Vai trocar um pecado por outro, não dá muito certo. Então a remissão lá, que é o ato de remitir, é com 2 S. Agora, no direito penal, o preso, a cada 3 dias trabalhados, ele desconta 1 dia na pena. Não é assim? O que o preso está fazendo com a pena dele? Está trocando. 3 dias trabalhado, tira 1 da pena. 3 dias trabalhado, tira 1. O que ele está fazendo com a pena? Remindo a pena. Tá certo? O preso estará, lá na lei de execução, remindo a pena. Então, lá o instituto é remissão com C cedilha. Cuidado. No processo civil, eu sou devedor, tenho vários imóveis. Penhoraram, o juiz penhorou a casa de praia, que eu mais adoro. Aí eu chego lá no juiz da penhora e falo assim, seu juiz, eu queria trocar o bem. Eu não tenho vários imóveis? Então eu queria penhorar, mas não a casa de praia. Eu queria penhorar o imóvel que eu tenho lá no centro. O que eu estou fazendo com a penhora? Remindo a penhora. Tá certo? Remindo a penhora. É remissão com C cedilha. E pasmem, isso aqui já caiu na prova da OAB. Perguntaram assim, ó, a remissão, só que escreveram com C cedilha. A remissão é o perdão da dívida feito pelo credor quando o devedor aceita. Rapaz, foi prova de português, não foi prova de direito não, né? A remissão é o perdão da dívida. Tá tudo certo, só que não era remissão com C cedilha. Era remissão com 2 S. Tá certo? Para nunca mais esquecer, hein? Um é o ato de remitir, o outro é o ato de remir. Então, quando eu botei aqui, ó, eu botei remissão com 2 S. Então, o que o credor está fazendo com a dívida em relação ao Lucas? Ele está remindo ou remitindo? Remitindo, que é o mesmo que perdoando. Tá certo? Então, volta. Antes do João cobrar a dívida, ele chegou para o Lucas e remitiu a dívida do Lucas. Ou seja, perdoou a dívida do Lucas. Ele chegou para o Lucas e falou assim, olha, meu amigo, eu sei que a tua situação está difícil, etc. Vamos fazer o seguinte, eu vou perdoar a dívida para você. Isso é remissão. Ou então, ele pode chegar para o Lucas e exonerar Lucas da solidariedade. O que é exonerar da solidariedade? É chegar para ele e falar assim, olha, meu amigo, você continua me devendo, mas só a sua parte. Você deixa de ser solidário. Qual que é a parte do Lucas? Ou melhor, qual é a parte de cada um, se eu não falei nada? Se eu digo, 5 pessoas devem 5.000 solidariamente. É 1.000 de cada, tá certo? O legislador presume. Se eu não falar nada, cada um deve 1.000. Então, exonerar o Lucas é falar para ele assim, ó, você continua me devendo 1.000. Você só deixa de ser solidário. Você só não vai garantir mais o pagamento dos outros. Entenderam? Perdoar. Você não me deve mais nada. Pode ir embora para casa, muito obrigado, até logo. E aí eu pergunto, e aí vem a nossa segunda regra. Se o João resolveu perdoar o Lucas, ou se ele resolveu exonerar o Lucas, ele mantém esses 4 aqui solidários, tudo bem? Mas quanto é que ele pode cobrar dos 4? Ele chegou para o Lucas e falou assim, meu amigo, você não me deve mais nada, a sua fração, a sua cota, você não me deve mais nada. Ou então ele chega para o Lucas e fala assim, ó, você continua me devendo a sua fração, mas você não é mais solidário. Se eu perdoei ou eu exonerei o Lucas, quanto é que eu posso cobrar dos demais? Não, mas o total. A dívida é 5.000. Perdoei a dívida do Lucas. Sim. A pergunta é assim, quanto é que eu posso cobrar no todo, no total? Né? Porque eu cobro R$1, 2, do jeito que eu quiser. Mas eu posso cobrar 5.000 da Maria?
Mas eu não perdoei a dívida do Lucas? A cota do Lucas não é 1.000? Eu não perdoei a dívida do Lucas? Então quanto é que eu posso cobrar da Maria se eu quiser cobrar o todo? Só 4.000. Se eu exonerei o Lucas da solidariedade, eu estou dizendo, você é meu devedor, dos 1.000, não é mais solidário. Então eu destaquei o Lucas. Quanto é que eu posso cobrar da Maria? 4. Tá certo? Até porque, Caio, lembra? A solidariedade aqui toda é em função dele, né? Para que existe solidariedade passiva? Para dar mais garantia para o credor. Só lembrando que a remissão é quando o credor perdoa e o devedor aceita. Por incrível que pareça, a remissão exige a aceitação do devedor. Os demais não tem que fazer nada, não. É estranho, né? Você me deve alguma coisa, eu falo assim, Caio, não precisa mais me pagar, não. Mas fala, não, senhor, eu vou pagar. É difícil, né? Você não me deve mais nada, não. Ô, coisa boa, muito obrigado, né? Estou satisfeito. Mas por que o legislador exige que o devedor aceite? Lembra, na aula primeira que eu falei, ele tem o direito de pagar? Então você vai perdoar só se eu quiser também. A gente vai participar das eleições no próximo ano, nós vamos ser concorrentes. Eu te devo alguma coisa, você perdoa a dívida, mas eu não quero. Eu não quero porque amanhã ou depois em campanha você vai dizer que perdoou a minha dívida. Ah, olha, o Perazzo me devia tantos, eu perdoei, olha como é que eu sou bom, votem em mim, etc. e tal. Então eu tenho todo o direito de falar, não, não quero, eu quero pagar. Tá certo? Mas de qualquer maneira, parte do credor. Ele não precisa consultar os outros devedores para perdoar ou exonerar um dos devedores. Tudo bem em casa? Segunda regra, ficou bem? Ficou tranquilo? Professor, repete, por favor. Tá, a segunda regra vai ser assim, ó. Olha só, Damara. Se o credor... Eu vou falar mais rápido, depois eu falo devagar para anotarem. Se o credor resolver perdoar ou exonerar um dos devedores da solidariedade, no caso o Lucas, ele mantém a solidariedade em relação aos demais. Mas esses 4 aqui, ó, só vão poder ser cobrados em 4.000. Porque ele dispensou 1.000 para cá. Entenderam? Então vamos lá, anota aí. Segunda regra. Agora eu vou com calma. Segunda regra da solidariedade. O credor. Segunda regra. O credor, ao remitir, que agora eu já sei o que é. O credor, ao remitir ou exonerar, o credor, ao remitir ou exonerar um dos devedores da solidariedade, o credor, ao remitir ou exonerar um dos devedores da solidariedade, a mantém em relação aos demais. O credor, ao remitir ou exonerar um dos devedores da solidariedade, a mantém em relação aos demais. Vírgula. Porém, estes, ou seja, os demais, né? Porém, estes somente poderão ser cobrados. O credor, ao remitir ou exonerar um dos devedores da solidariedade, a mantém em relação aos demais. Porém, estes somente poderão ser cobrados descontando a quota-parte, remitida ou exonerada. Somente poderão ser cobrados descontando
a cota parte remitida ou exonerada. Tranquilo? Segunda... Quer falar, Caio? Agora, você conhece o João, que é comprado de parte. Diferentes até, cada um deles. Quem pagar. Vou já entrar aí, mas vamos supor que o João perdoou, então ele pode cobrar daqui 4, não pode? Cobrou do Pedro 1.000. Pedro não vai se subrogar em nada, porque Pedro deve 1.000, né? Cobrou do Pedro 2.000. 1.000 é dele, ele se subroga em 1.000. E assim sucessivamente. Tá certo? Mas vou entrar lá, vamos devagarzinho. Pessoal, certíssimo, segunda regra. Então tá aqui a minha historinha, né? 4 pessoas deviam 5.000 para o João, solidariamente. João pode cobrar do jeito que ele quiser, resolveu cobrar o Pedro, o que não significa que ele exonerou os demais. Aí ele abandona o Pedro, entrou contra o Carlos, abandona o Carlos, entra contra a Carla. Não tem problema, primeira regra. Segunda regra, antes do João cobrar a dívida, ele resolveu perdoar a dívida do Lucas. Lucas, ao ter tido o perdão da dívida, ele não deve mais nada. Ele devia 1.000. Então eu mantenho a solidariedade em relação a esses aqui. Mas eu só vou poder cobrar descontando a cota que eu perdoei do Lucas. Funciona tanto para remissão quanto para a exoneração. Mesma coisa. Tá certo? Vou para frente. Posso continuar a minha historinha, né? Depois que o João perdoou a dívida do Lucas, ele resolveu cobrar tudo do Pedro. Quanto é que ele cobra do Pedro mesmo, hein? Ou até quanto ele pode cobrar do Pedro? 4.000. Pedro pagou os 4.000. Veja, ele só é devedor de 1.000. Por ser solidário, vai pagar 4. É injustiça com ele, não é? Lembra da aula passada? O legislador percebe a injustiça e faz o quê com Pedro? Subroga Pedro no lugar do João. Ó. Subrogação. João vai embora com os 4.000 dele. E no lugar entra o Pedro. Já vimos subrogação na aula passada, né? Palavra nova, mas que a gente já domina bem. Pessoal, pergunta. Pedro pagou 4. Está subrogado em quanto? 3, tudo bem? Bom, Ismael? Por que 3? Porque 1.000 é a cota dele. Tinha que pagar. Subrogou em 3. Como é que ele cobra esses 3? Isso é perguntinha de prova, hein? Devedor solidário subrogado, como é que ele cobra o todo? Pedro pagou 4. Se subrogou em 3. Como é que ele cobra esses 3? Na subrogação, as garantias permanecem, é verdade. É boa a tua observação. Porque se ele se subrogou e o João podia cobrar do jeito que ele quisesse, o raciocínio lógico é dizer, o Pedro cobra do jeito que ele quiser, né? Cobra 3 de qualquer um. Mas se o João cobrasse 3 do Carlos, Carlos ia pagar 3, ia se subrogar. Ia cobrar 2 da Carla, Carla ia pagar 2 e ia se subrogar. Ia ficar um negócio eterno, todo mundo se subrogando, pagando tudo, se subrogando. E a ideia da subrogação é dar garantia ao credor primitivo. Então, quando Pedro pagou tudo e se subrogou, o legislador está querendo já resolver o problema de todo mundo.
fazer com que cada um pague a sua cota parte. Então, muita atenção. E está errado falar que termina a solidariedade. Não, continua a solidariedade. Mas o devedor solidário, ao pagar o todo, se subroga para cobrar, olha lá, a cota parte de cada um dos devedores solidários. Importantíssimo isso, hein? Isso é pergunta de prova e muita gente erra. O Pedro, ao pagar 4, primeiro, ele não se subroga em 4, porque 1.000 é dele. Ele se subroga em 3. E como é que ele cobra os 3? 1.000 de cada. Ele vai cobrar a cota parte de cada um dos demais devedores solidários. Não, João foi embora. João era o credor. O João era o credor, em 5. Perdoou a dívida de Lucas, ficou credor de 4. Ele recebeu 4 do Pedro. Então, João foi embora. Acabou. Mas essa dívida está extinta porque houve o pagamento? Não, porque eu peguei o Pedro, que pagou o todo, e joguei ele lá para cima, subroguei. Nessa subrogação, o Pedro vai cobrar a cota parte de cada um. Mais ou menos, tá certo? Mas tem um erro que muita gente comete, e muita gente chega para mim e fala assim, Perazzo, se ele vai cobrar 1.000 de cada, então acabou a solidariedade. Não, não acabou. É porque o legislador estipulou uma regra específica para resolver isso aqui logo. Porque senão você ia ficar com um círculo vicioso aqui que não tinha fim. Pedro paga, se subroga, cobra tudo do Carlos. Carlos se subroga, paga, cobra tudo de não sei o que, etc. Não vai ter fim. Tá certo? Então vamos lá. Nós estamos na nossa terceira regra, não é isso? Terceira regra agora, né? Terceira regra muito simples. O devedor solidário, terceira regrinha. O devedor solidário ao pagar o todo, devedor solidário, ao pagar o todo, se subroga nos direitos do credor. Aqui é tal e qual obrigação indivisível, né? Devedor solidário, ao pagar o todo, se subroga nos direitos do credor. Agora, para quê? Agora onde muita gente erra. Para cobrar os demais, devedor solidário, ao pagar o todo, se subroga nos direitos do credor. Para cobrar os demais, cada um na sua cota parte. Se quiserem sublinhar isso final aí, é importante. Oi? Tanto faz. Ou C ou Q. QU, né? QUO ou CO, tanto faz. Cada um na sua cota parte. Eu gosto de escrever cota com C. Acho que a redação QUO é mais antiga, né? Mas está certa também. Existem as duas. Normal, exatamente. Se o Pedro pagar e se subrogar, permanece. Desde o começo. Por isso é que o Pedro não foi cobrado em 5. Pedro já foi cobrado só em 4. Se subrogou, cobrou 1.000 de cada. Se o Lucas foi só exonerado, essa dívida continua existindo. João, credor do Lucas, em 1.000. Vai cobrar do jeito que ele quiser, entendeu? Continua existindo. Pessoal, essa terceira regra sublinha a parte final, hein? Onde muita gente escorrega.
Devedor solidário ao pagar o todo se subroga para cobrar os demais, cada um na sua cota parte. É 1.000 para cada, hein? Ele não vai cobrar 3.000 de um só, não. Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Posso ir complicando mais? Aumentando a minha historinha? Aqui vai virar uma fofoca, já já, né? 5 que deve a 1, paga e perdoa, exonera e por aí vai. Vamos lá, próxima regrinha então. Ó, João perdoou a dívida do Lucas, ok. Manteve a solidariedade para cá em 4. Resolveu cobrar 4 do Pedro. Pedro pagou os 4 e se subrogou. Cobrou 1.000 do Carlos, recebeu. Cobrou 1.000 da Carla, recebeu. Quando ele foi cobrar 1.000 da Maria, Maria está insolvente. Maria não tem patrimônio. Ixi, Maria, complicou. Complicou porque o Pedro pagou 4. 1.000 era dele. Então a cota dele ele liquidou. Se subrogou em 3, que ele tem que receber. Recebeu 1.000 do Carlos, recebeu 1.000 da Carla. Então ele recebeu 2.000. Quando ele foi cobrar os 1.000 da Maria, Maria não tem. Maria não tem patrimônio. Se eu deixar para lá e parar aí agora, Carlos vai pagar 1.000, Carla vai pagar 1.000, e o Pedro vai ter que pagar 2.000, que é o 1.000 da parte dele, e o 1.000 que seria da Maria. E o Lucas, se foi exonerado, pagar só os 1.000 também dele. Tem um negócio errado aí? Eles não eram devedores solidários? E solidariedade não dá uma ideia de todo mundo abraçado? Então vamos ratear esses 1.000 aqui. Não vou assumir sozinho, não. Se eu paguei 4, 1.000 era 1.000, tudo bem. Me subroguei em 3. Recebi só 2.000. Os 1.000 da Maria, que é a insolvente, vamos dividir para todo mundo. E aí no rateio da insolvência entra quem? O próprio Pedro, né? Já pagou tudo, mas eu tenho que botar uma cota à parte. O Carlos, a Carla e o Lucas. Aqui muita gente erra de novo, né? Na hora que eu tenho um devedor solidário insolvente, já na subrogação, a cota do insolvente ela é rateada entre os demais devedores solidários. Inclusive por aquele que teve a dívida perdoada ou foi exonerado. Exatamente. O Pedro vai ter ação contra o Carlos para receber mais 250, contra a Carla para receber mais 250, e vai cobrar o Lucas em 250. E 250 vai ser a cota dele mesmo, que ele também tem que rachar. Então ele vai receber mais 750. Mas não vai assumir o prejuízo dos 1.000 da Maria sozinhos. Perazzo, todo mundo paga 250. Acontece o quê? Todo mundo se subroga para cobrar Maria quando ela tiver patrimônio. Se não tiver, enquanto isso, prazo prescricional está comendo a dívida, né? Poderia, não tem problema. Olha só, o Pedro se subrogou. Aí ele foi cobrar da Maria. Maria é insolvente. Quem tem que dar seguimento à cobrança é o Pedro. Pedro pode dizer assim, não vou cobrar de ninguém, não, vou esperar a Maria ter patrimônio. Tudo bem. Como o Pedro também poderia pagar 4.000, se subrogar e não cobrar de mais ninguém. Cobrar só do Carlos. Receber 1.000 do Carlos e não cobrar nada da Carla, perdoar a dívida da Carla, enfim, aí faz o que ele quiser. Entendeu? Quem dá andamento à cobrança é o credor. Ele que vai decidir. Agora,
o que ele tem direito a fazer, né? Ele tem o direito de pegar a cota da Maria e dividir para todo mundo, inclusive para esse aqui. Nesse caso, cada deles, se quisessem pagar, teria o direito também. Se ele dissesse que o carro ele permitir, né? Aí todos ficavam dissesse que queriam pagar, se quisesse pagar, ela poderia. Tem o direito de pagar, perfeito. Lembrando que a remissão é só se o devedor aceitar, para todo mundo, né? Ninguém me paga mais nada, tá tudo perdoado. Não, a gente não quer. Todo mundo quer pagar, pode. Ainda tem outra coisa importante, viu? Olha só. Você não está nem nas regras, não. Estou abrindo um parênteses. Imagina que a dívida é 5 mil, 5 pessoas. Viu, Ismael? Olha só. Imagina que o Carlos, que só deve 1.000, né? Mas ele é solidário. Aí o Carlos está pensando assim, olha, eu estou achando que esse povo não vai pagar essa dívida, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou para a justiça consignar logo o pagamento dos 1.000, que é a minha parte. Porque aí na hora que ele vier cobrar, eu digo, não, meu amigo, a minha parte eu já depositei em juízo. Vá se ver com os outros. O Carlos e qualquer outro podem consignar o pagamento de 5. Mas, Perez, a cota dele é só 1.000, mas ele é solidário. Tá certo? Então, o Carlos, ele não pode achar que vai depositar 1.000 em juízo e se livrar. O máximo que pode acontecer é ele depositar 5.000 em juízo e eu cobrar dele 4.000 depois. Não tem problema. Agora, ele tem sim o direito de depositar em juízo os 5. Que ele é obrigado a pagar tudo. Oi. Essa insolvência aqui no direito material, é só você dever mais do que tem. Você está em situação de insolvência. Eu tenho um patrimônio de 100, eu devo 150, está em situação de insolvência. Porque o teu patrimônio não vai dar para pagar tudo. Entendeu? Agora, no processo, quando você reconhece a insolvência de alguém, você pode continuar a execução. Não vai dar para penhorar bens, porque o cara não tem nada. Mas você declara a insolvência civil dessa pessoa. Se isso acontecer, ela vai ficar por um período X sem poder ter nada no nome dela. E tudo que ela receber vai para esse bolo que a gente começou a fazer aqui para poder pagar os seus credores. Então, a insolvência civil, ela guarda um paralelo com a falência da empresa. Pessoa jurídica abre falência. Pessoa física é levada à insolvência civil. Se caso eu tenho um de 150, e eu tenho patrimônio de 100, pode destruir esse 100 ou não? Pode sim. Destruir. Destruir? Isso aí seria o quê? Vou te devolver a pergunta. Porque você estudou isso no semestre passado. Eu tenho um patrimônio de 100, vou te dar uma dica. Aí eu estou devendo 150. Aí eu falo, pô, meu 100 já não é meu, né? Vou perder tudo. Caio, nesse 100 aqui eu tenho um carro que vale 20. Vou doar para você. Vou passar para o teu nome. Lá na frente você me devolve. Porque se eu não fizer isso, meu credor... já estou dando a dica. Meu credor vai atrás de mim. O que é isso? Hein? Fraude contra credores. Entendeu? A ação que tem? Dilapidação. Hein? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Né? O que acontece na fraude contra credores? Você está em situação de insolvência. E o que é situação de insolvência? É só o seu passivo superar o ativo. Tenho 1 milhão, mas devo 1,5 milhão, está em situação de insolvência. Tenho 1, devo 2, está em situação de insolvência. Tá certo? Então, eu tenho que estar em situação de insolvência. E segundo elemento que se exige na fraude é o chamado consilium fraudis, que é exatamente o fato
de eu chegar para o Caio e falar, Caio, pega esse carro aqui, ó, que vale 10, me compra por 2. Eu tenho que dilapidar o patrimônio. Porque se eu tiver em situação de insolvência, então eu tenho 100, devo 150, estou em situação de insolvência. Mas aí eu pego o carro que vale 10 e vendo para o Caio por 10. Meu patrimônio diminuiu? Diminuiu não. Ó, eu tenho 100. Aí nesse 100 aqui eu tenho um carro que vale 10. Aí eu pego esse carro, vendo para o Caio, e o Caio me paga 10. Meu patrimônio diminuiu? Não, é a mesma coisa. Então essa venda que eu fiz do carro para o Caio, mesmo estando em situação de insolvência, não é fraude. A fraude vai ser se eu pegar o carro que vale 10 e vender para ele por 5. Fraude vai ser eu pegar o carro que vale 10 e dar de presente para ele. Aí é fraude. Aí eu estou dilapidando o patrimônio. Tá certo? Aí o SESC, como é que chama a ação, hein? A ação que o credor tem um nomezinho essa ação. A ação que o credor vai para a justiça, é uma ação anulatória, né? Mas tem um nomezinho para ela, que ele vai para a justiça alegando fraude contra credores. Quem é que sabe aí de casa o nome da ação? Perguntinha de prova, hein? Nome da ação que tem o credor para anular os contratos que o seu devedor fez, os negócios jurídicos, em reconhecida fraude contra credores. Ação pauliana. Pauliana. Lembra? Ação pauliana. Por que eu falei isso? Porque caiu em prova do CESP. Você vê, não dá, né? Você pode se preparar para o concurso, mas às vezes o examinador, se ele quiser te pegar, ele vai pegar, não tem jeito, né? Caiu numa prova do CESP dizendo assim, era VOF, né? A ação que tem o credor para anular o negócio jurídico em reconhecida fraude contra credores denomina-se rutiliana. Ação rutiliana. Pode ir no livro que não tem. Todo livro fala da ação pauliana, né? Aí todo mundo marcou errado, não, rutiliana, né? Nem aquela novela da Rutinha lá com a outra, né? Não tinha novela da Rutinha, negócio de rutiliana. Aí saiu o gabarito verdadeiro. Ficou doido. Aí é que a gente foi procurar, porque ninguém sabia. Pegava qualquer livro, não tinha. O nome do cidadão que fiscalizava o comércio lá no direito romano, para saber se havia ou não fraude, chamava Paulus Rutius. Daí veio a ação pauliana, ou também chamada de rutiliana. Porque o cara lá do direito romano chamava Paulus Rutius. Aí não dá, é brincadeira, né? Aí não tá, por isso que não tem como você falar assim, eu sei tudo, eu domino tudo, não dá, né? Vai aparecer um rutiliano na vida que... Vamos lá, pessoal, a gente está em qual regra? Agora a quarta, né? A terceira, só me recordo aqui que eu perdi um pouco o fio da meada. A terceira foi, devedor solidário, ao pagar se subroga para cobrar dos demais, cada um na sua cota parte, né? Quarta regrinha, pessoal, anota aí, quarta regrinha. Na subrogação, então estou continuando a terceira, hein? O devedor solidário pagou e se subrogou. Na subrogação, havendo um devedor insolvente, na subrogação, havendo um devedor insolvente, a cota parte deste, na subrogação, havendo um devedor insolvente, a cota parte deste será rateada, a cota parte deste será rateada entre os demais devedores solidários. Então, na subrogação,
a cota parte deste será rateada entre os demais devedores solidários, vírgula, inclusive por aquele, será rateada entre os demais devedores solidários, inclusive por aquele que teve a dívida perdoada ou fora exonerado. Na subrrogação, a cota parte do devedor insolvente será rateada entre os demais devedores solidários, inclusive por aquele que teve a dívida perdoada ou fora exonerado. Ou fora exonerado. Parte final pega todo mundo, hein? Se tem um insolvente, a cota do insolvente da Maria vai ser dividida para todo mundo, inclusive para o Lucas. Terás, mas o Lucas teve a dívida perdoada, mas ele era devedor solidário. Na hora que a gente começou a contar a história, ele era solidário. Então ele teve o perdão nos 1.000 dele, mas ele entra no rateio. Terás, ele foi exonerado da solidariedade, mas ele era solidário. Então ele entra na cota do rateio. Porque assim, eles estão demitindo o outro exonerado, não quer dizer que ele não tem patrimônio. Sim, claro. Pode ser que o Lucas tenha mais patrimônio do que todo mundo, né? Perfeito, exato, né? Agora, pessoal, eu preciso explicar. Eu preciso entrar aqui na lei. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pela internet. Essa quarta regrinha, eu tenho que fazer uma observaçãozinha para ela. Código Civil, Planalto. Olha só, peguei o código aí, por gentileza. Essa quarta, depois a gente vai ler os artigos, e cada artigo desse eu vou dizer qual é a regra que eu estou ditando, tá certo? Lá na frente. Mas essa quarta regra, ela vai começar no 283. Quem quiser anotar logo de cara, Perazzo, onde é que está a letra da lei, né? Onde é que está a regra dessa quarta regrinha que você ditou? É o artigo 283, parte final, combinado com o 284. Artigo 283, parte final, combinado com o 284. Damara jogou aqui no chat o 283. Se puder, joga o 284 também, que a gente faz a leitura. Parte final do 283, combinado com o 284. Exatamente. Ó, vou ler aqui, ó. E a parte inicial do 283, viu, Caio? É a terceira regra. A parte inicial, a primeira parte do 283 é a terceira regra. O que diz o 283? Olha só, me acompanhe. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota. Pronto. Essa é a terceira regra. Devedor solidário, ao pagar o todo, se subroga para cobrar dos demais, cada um a sua cota. Então, essa é a terceira regra. Agora eu vou entrar na quarta regra, ó. Dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se houver, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os codevedores. Então, o Pedro pagou tudo, se subrogou. Cobrou do Carlos, recebeu. Cobrou da Carla, recebeu. Maria está insolvente. Aí começa. Dividindo-se igualmente por todos a cota do insolvente. Então, quem é que vai entrar na cota? O próprio Pedro, Carlos, Carla,
Aí vamos para o 284. No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Olha o que diz o 284, então, né? No cálculo do rateio da insolvência, entra também os exonerados da solidariedade. É o que diz o 284. Aí o Tartucci, de novo. Tadinho, se o Tartucci for assistir minhas aulas, vai ficar com raiva de mim, né? Estou pegando no pé dele toda hora. Mas o Tartucci, no livro dele, diz assim, peraí. O 284 diz que o Lucas vai voltar se ele foi... Não está falando nada de dívida perdoada, não. Contribuirão também no rateio os exonerados. Segundo o Tartucci, o Lucas só ia pagar 250 se ele fosse exonerado. Se ele teve a dívida perdoada, ele foi embora, não volta não. Só que essa não é a melhor doutrina. E vou dizer por quê, olha só. Quem tem o mais, pode o menos. Perazzo, se o Lucas teve a dívida perdoada, ele foi exonerado da solidariedade? Foi. Entendeu? Meu amigo, se você teve a dívida, você não deve mais nada. Então é claro que você está exonerado. Essa é a melhor doutrina. Então aqui é o mais, Se eu perdoei a dívida para você, é claro que você está exonerado. Embora o legislador só fale em exonerados. Então o Tartucci, de novo, ele faz uma interpretação literal e diz assim, 284 só fala em exonerados. Então o Lucas só vai pagar 250 se ele foi exonerado. Se ele teve a dívida perdoada, não. O legislador não está falando nada. Melhor doutrina. Quem teve o perdão da dívida, é claro que foi exonerado. Exonerado é o menos. Se você teve a dívida perdoada como um todo. Tudo bem? Entenderam aí de casa? Então, terceira regra. Artigo 283, primeira parte. Quarta regra. Artigo 283, parte final, combinado com o 284. Observação. Quando o legislador fala exonerados, entenda. Os exonerados e aqueles que tiveram a dívida perdoada. Remissão é mais do que exoneração. Certinho? Pessoal, eu não vou passar para a próxima regra, não, porque a próxima regra ela complica mais. E aí eu prefiro deixar para a próxima aula, que a gente já está com a cabeça mais fresca. Mas vocês perceberam que solidariedade é uma matéria que, se a gente não tiver atenção, a gente se perde, né? Mas dessa forma aqui, que eu coloco um caso prático e a gente vai discutindo, contando como se fosse uma historinha, etc., eu acho que a gente vai fixando bem. Quando a gente terminar, se eu não me engano, no caderno aí de vocês, vão ter, acho que umas 10, mais ou menos. 10 regras. E aí, com essas 10 regras, eu asseguro que vocês vão fazer qualquer questão de prova sobre solidariedade. O examinador pode inventar o que ele quiser sobre solidariedade, que a gente resolve. Tá bom? Oi? Vamos lá. Tá. Servidão? Servidão é um ônus real de garantia. Então ele gruda na coisa. E aí existem várias espécies de servidão. Servidão é uma forma de você limitar o uso pleno da coisa. E aí são várias. Por exemplo, tem uma espécie de servidão que chama servidão de passagem. É muito comum no interior. Às vezes, eu não sei se você é do interior ou já andou por lá, etc e tal. Às vezes a estrada, aquelas estradinhas de chão, né? Não passa por dentro da fazenda. Aquilo é uma servidão. Então, por exemplo, o dono daquela fazenda, ele não pode não permitir o acesso, porque todo mundo tem que passar ali na rua. Entendeu? Então, o que é a servidão de passagem ali no caso, né?
ela onera o imóvel e ela limita o seu direito de propriedade. A terra é sua, mas a gente vai passar por aqui. Você vai para Quixeramobim, por exemplo, ali na Estrada do Algodão. Ao lado da estrada aqui, eles fizeram um aqueduto, trazendo água, se eu não me engano, lá de não sei aonde, até o Fogareiro ali, se eu não me engano, o açude é do Fogareiro. Estavam pegando água lá de não sei qual é o açude, fizeram aquele aqueduto, ali é uma servidão. Porque aquilo ali, o interesse público fala mais alto, então a administração passou aquele canozão enorme ali, vai furando terra de todo mundo, etc., para o benefício da sociedade. Então, são várias espécies de servidão. Mas, em tese, elas limitam, elas representam é um direito real, pra você saber, né? Gruda na coisa, e elas limitam o direito de propriedade. Tudo bem? Tranquilo? Fazer chamada? Melhor, vou parar a gravação aqui primeiro.